bem com vocês? Queria agradecer a oportunidade, o convite que a gente recebeu, a Fortes recebeu para ter esse momento aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre a FD Reinf. Eu vejo todo mundo falando muito de E-Social, né? A gente estava conversando um pouquinho ali no começo. O E-Social já está tirando o sono de vocês? Como é que tá? Tá tranquilo? É porque a gente teve agora o segundo grupo, né? Que entrou agora, quem faturou até 78 milhões. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a Reinf, que a Reinf também ela tem algumas novidades, também traz algumas mudanças de processo para os escritórios e para as empresas também, né? Sou a Eliane César, sou gerente de produto do grupo da Fortes. Hoje eu atuo como a responsável pelos nossos sistemas de contabilidade, setor fiscal e a parte de patrimônio também. Sou responsável também pelos sistemas que tratam o relacionamento com o cliente, o contador e o seu cliente. E também sou especialista em SPED. Hoje eu faço parte da comissão do SPED do estado do Ceará. Então acho que a gente está um pouquinho para trocar ideias aqui, conversar um pouquinho, né? Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Fiquei encantada com a cidade, muito bonita. Primeira vez que eu venho aqui para o Rio. Sou piauiense, venho de Fortaleza, mas não sou de Fortaleza, sou piauiense. Então, trazendo um pouquinho aqui de... Pena que está chovendo, né? Pois é, disseram que Rio combina com o sol. Aí chega aqui, tá uma chuva medonha, frio, mas está muito bonita, a cidade é muito bonita. É melhor, adorei, porque no Nordeste, já estou indo amanhã cedinho, nem vai dar para aproveitar muito. Então, assim, agradeço mais uma vez a oportunidade. Apesar de eu estar aqui em cima e ser uma palestra, eu não queria que vocês vissem isso como uma palestra, eu queria que vocês se sentissem à vontade para tirar uma dúvida, quiserem, não precisa esperar para o final, porque acho que a gente perde o fio do pensamento, né, se deixar para o final. Então, se tiverem uma dúvida, Eliane, mas como é que funciona isso? Pode falar, fique à vontade, e a gente vai conversando. Eu costumo dizer que eu não gosto de fazer uma palestra eu sozinha. Eu acho que é melhor quando a gente tem uma conversa, todo mundo troca experiência, tira suas dúvidas, eu acho que é bem mais rico para todo mundo. A gente troca experiência, né? Eu aprendo com vocês, eu passo um pouquinho de informação também, e eu acho que a gente consegue conduzir assim de uma forma legal, tá bom? Então vamos começando aqui. O que é FD Reinf, né? A Reinf ela é mais uma parte de um SPED, né? O SPED ele é um sistema complexo, diversas partes, né? E a Reinf é mais um, né? Que a gente já tinha vários, então surgiu mais um. Ele nasceu da Instrução Normativa 1701, que foi publicada no final de 2017. Já vinha se comentando muito sobre ele quando o E-Social começou a desenhar a questão de retenção, mas viu-se que devido à complexidade do projeto não tinha como ficar dentro do E-Social, então acabou nascendo um programa novo, uma obrigação nova para tratar especificamente de retenções. Foi daí que surgiu a FD Reinf. O E-Social, como a gente sabe, ele é focado em trabalhar as relações trabalhistas. Então, sempre que a gente pensar em E-Social e Reinf, o que é que separa eles dois? Por que surgiu a Reinf? Exatamente para a gente poder ter as informações que são referentes ao não trabalhista. Então, onde é que fica o limiar, onde é que fica o corte entre as duas obrigações? Porque a gente vai estar falando de INSS. Quando pensa em INSS, pensa muito na parte trabalhista, né? Então, quando eu pensar em trabalhista e for referente em INSS trabalhista, a gente fala de E-Social. Estou falando de INSS, mas não fala de vínculos trabalhistas, a gente está falando de Reinf. Essa é uma forma simples da gente começar a absorver o conceito da obrigação. Ok? Normalmente, onde eu vou, eu até elenquei as perguntas, que são sempre as perguntas que o pessoal mais faz. Eliane, mas como é que eu vou saber se eu estou obrigada a Reinf? Porque existe já um conceito sobre a obrigatoriedade do E-Social. Vocês vão me ouvir falar muito de E-Social, apesar de não ser o tema da palestra, mas eles dois são duas obrigações, a gente diz que são irmãos, né? Porque um não vive sem o outro. Não tem como eu fazer só o E-Social e não fazer a Reinf. Então, se eu falo de Reinf, eu preciso entender um pouco de E-Social.
apesar de que não sou eu que faço o E-Social, mas eu preciso ter um conceito, assim como a REINF também não vive sozinha, ela precisa também um pouco de E-Social. Como é que eu sei se eu estou obrigada à REINF? A primeira dica, se você está obrigado ao E-Social, você automaticamente já está obrigado a FD REINF. Às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu só tenho E-Social, não tenho REINF não. Vamos avaliar um pouquinho se realmente não tem a obrigatoriedade, porque o conceito entrou na obrigatoriedade do E-Social e entrou na obrigatoriedade da REINF, ok? Eliane, mas eu preciso de um sistema, porque eu estou esperando sair o validador da Receita Federal. Todo mundo sabe que não vai ter esse validador? Só para eu ver como é que vocês estão. Todo mundo já sabe que mudou esse conceito? Tem alguém esperando sair o validador da Receita Federal? Não, né? Exatamente. Assim como é social, a REINF ela não vai ter um validador, que a gente é muito acostumado com aquele validador do SPED, né? Vai lá no site do SPED, baixa o PVA, que agora é o PGE, né? Que mudou o nome. Então, a REINF ela não vai ter esse validador. O que a gente vai ter agora são novos conceitos de comunicação e novos conceitos de entrega de obrigação acessória. A gente vai estar falando agora de um processo bem mais automático, ou seja, o teu sistema que vai estar fazendo essa comunicação direto com a Receita Federal. Então, quem estiver esperando o validador da REINF não vai sair, não existe esse validador, tá bom? E o certificado digital? Qual é o certificado mais indicado? Aí eu queria fazer essa pergunta para vocês, porque o contador, acho que a pessoa que melhor pode responder isso. É o A1 ou o A3? Quem usa A3? A3. A gente vai conversar um pouquinho mais na frente sobre isso, tá bom? O certificado digital, ele nesse momento, principalmente de E-Social, de REINF, de DCDF Web, que a gente também vai conversar um pouquinho sobre ela, ele é um fator que precisa ser muito pensado por conta realmente do como é que funciona o certificado digital. Todo mundo entende a diferença do A1 e o A3, eu acho que já faz parte da vida de vocês há muito tempo, né, o certificado. O certificado A1, ele é um arquivo que você coloca ele na máquina, coloca a senha e pronto. A partir dali você não precisa mais se preocupar em estar colocando senha e se preocupar mais com ele, só com a renovação. E o A3 não, é aquele processo que você pega um pendrive, por exemplo, conecta na máquina, espera subir o login da senha, você coloca a senha e para cada comunicação que você vai fazendo, você vai colocando a senha. Agora imagina no seu escritório, quantas empresas vocês têm no escritório? Dizem uma média. Pronto, eu tenho 150 empresas aqui no meu escritório. A gente vai falar sobre as obrigatoriedades, vamos supor que a gente já está no grupo que está todo mundo mandando. Eu com certificado A3, pode ser procuração ou não, a gente vai falar sobre isso também. Você colocando o certificado para cada entrega de obrigação acessória. Falando de REINF, para a entrega dos primeiros eventos, bota o certificado, bota a senha. Fechamento da apuração, bota o certificado, bota a senha. Isso 150 vezes. Será se isso é um processo bom? Será se dá para a gente automatizar isso? A automatização é exatamente o certificado A1, que você só coloca o arquivozinho, coloca a senha e pronto. O software ou quem estiver gerenciando isso, ele vai estar fazendo isso automaticamente para você. Você não vai se preocupar em ficar colocando essa senha o tempo todo. Então, quando a gente fala qual é o melhor certificado, claro, tem a questão do custo, a gente sabe que o certificado A3 ele acaba tendo um custo muito melhor, né? Não tendo custo, na verdade, comparado ao 1, ele acaba sendo mais barato, mas você acaba perdendo algumas automatizações. Não só falando de REINF, de E-Social, mas muitas aplicações que existem no mercado que te garantem mais agilidade quando você usa o certificado A1. Então, era mais para passar essa dica para vocês que vale a pena refletir se continua com o A3 ou se não já vale a pena um certificado A1 com a procuração, por exemplo, que a gente vai poder utilizar uma procuração. Tá bom? Essa é a primeira dica que eu queria trazer para vocês, principalmente com relação ao certificado. Na experiência que a gente está passando agora, com as entregas das obrigações, falando de E-Social e REINF, normalmente os clientes que têm problema para fazer a entrega da obrigação é quando é certificado A3. Por quê? Porque às vezes o software da certificadora está desatualizado, o software da certificadora deu um problema, a conexão com a máquina deu um problema, o leitor não está lendo direito.
Vocês estão lembrando, né, do que acontece? Então, assim, é um dos principais pontos que eu acho que cabe uma reflexão muito grande por parte dos contadores, é exatamente essa questão do certificado digital. Porque como a gente está vendo muita gente já sofrendo com isso, então eu acho que já é um alerta para vocês já irem pensando como é que vocês podem fazer daqui para frente, tá bom? E essa REINF, como é que ela vai acontecer? Vai começar todo mundo junto? Já entrou todo mundo na obrigatoriedade? Aí, novamente, eu falei, como eu estou falando direto de E-Social, né? Assim como o E-Social, acho que vocês lembram, o E-Social ele foi escalonado, não entrou todo mundo de uma vez, né? Entrou uma parte das empresas em janeiro de 2018. Eu não sou especialista em folha, então pode ser que eu me enganche aqui um pouquinho em falar de folha, tá bom? Aí vocês me ajudam. Mas o E-Social ele começou em janeiro de 2018, a primeira fase, o E-Social ele é todo cheio de fases. E a REINF, o primeiro grupo, entrou quando? Em maio de 2018. Alguém entrou no primeiro grupo? Teve alguma empresa que entrou já no primeiro grupo? Foi, graças a Deus. Teve já a primeira entrega da REINF, aconteceu desde 1º de maio de 2018. Algumas empresas já estiveram obrigadas por aquelas empresas que faturaram acima de 78 milhões no ano calendário de 2016, ou seja, é feita aquela análise do faturamento do ano de 2016 para saber se a empresa está ou não na obrigatoriedade. Então, a primeira fase da REINF, ela aconteceu quando? Está acontecendo, na verdade, desde maio de 2018. Ou seja, dia 15 de junho de 2018 foi quando a gente teve a primeira data de entrega finalizada da FD REINF, beleza? Quando é que o segundo grupo vai entrar? Teoricamente são vocês, né? Já que escaparam da primeira fase. Vai ser a partir de novembro de 2018. Então, acho que aqui vai todo mundo pegar as dicas, anotar, já deixar organizado para quando for em novembro, tá todo mundo pronto, né? Para não passar aperreio com a REINF. Ouvi falar que andaram passando os aperreios com a E-Social, ninguém precisa passar aperreio com REINF, tá bom? Então, a gente vai ter que datas que eu acho que é importante vocês já se programarem. A partir de novembro, vocês vão começar a transmitir informações para a REINF, certo? Ou seja, a gente tem quanto tempo até lá? A gente já está em agosto, né? Não está tão longe, antes parecia que era muito longe, mas já está chegando pertinho. Tem setembro e outubro para dar aquela organizada, ver o que é que tem para gerenciar, organizar os processos, porque quando a gente fala de uma implantação de SPED, normalmente a gente associa muito a mudança de cultura, mudança de processos. E isso está acontecendo drasticamente com a E-Social, né? Eu acho que todo mundo já deve ter sentido um pouco disso. E a REINF também ela traz um pouco disso, um pouco de uma mudança de um processo. Então, acho importante vocês já gravarem essa data, que novembro é um mês que vai acontecer essa mudança também para vocês dentro dos escritórios. Tá bom? E a gente tem a última fase. Essa eu não sei se entra nessa data que está prevista, mas em maio de 2019 é para entrar os órgãos públicos. Esse eu tenho lá minhas dúvidas se entra mesmo nessa data, mas... Eliane, e as empresas do Simples, onde é que ela está dentro daquela obrigatoriedade? A gente sabe, lá vai eu de novo falando de E-Social. O E-Social teve uma mudança recentemente, né, no prazo das empresas do Simples Nacional. Na verdade, eles postergaram um pouco mais a data para que as empresas pudessem ter uma adequação, mas a REINF, com base na instrução normativa que foi publicada sobre a obrigatoriedade, não tem previsão legal para as empresas do Simples Nacional entrarem na REINF, isso até a data de hoje. A Receita Federal está conversando com o Comitê Gestor do Simples para que as empresas do Simples também entrem. Mas até o momento as empresas do Simples Nacional não são obrigadas à REINF, tá bom? Tranquilo até aqui? Qualquer coisa vocês avisem, que eu volto. A gente viu inicialmente sobre a questão do escalonamento da obrigatoriedade, né? Que ele separa por faturamento quem vai entrar na REINF, mas existe a definição de quem está obrigado à REINF, ou seja, quando que eu estou obrigada à REINF? A gente tem a relação dos tipos de situações que me tornam obrigados a fazer a entrega da obrigação. A gente vai ter obrigado à REINF aquelas pessoas jurídicas que contratam ou
prestam serviços que tenham cessão de mão de obra ou empreitada total. Vocês entendem esse conceito? Normalmente a gente, quando está falando disso, está falando de quê? A gente está falando, por exemplo, de limpeza, a gente está falando de alguns serviços de transportes também. Alguém me dá um exemplo aí? Todo mundo doido para falar, estou vendo aí na cara de vocês. A gente vai ter o que mais, gente? Além de limpeza, vigilância também, construção civil são um dos principais que entram. Então, assim, quando vocês escutam já esse tipo de obrigatoriedade, aí cabe aquela reflexão. No meu escritório, eu tenho clientes que têm esse tipo de prestação de serviço ou contratam esse tipo de serviço. Por que eu pergunto isso? Porque, assim, não sei se isso acontece aqui no Rio de Janeiro, mas escutei em alguns estados aí, que, inclusive, quando acontece a contratação desse serviço, por exemplo, eu contrato um serviço de vigilância para a minha empresa. Às vezes, essa nota nem era escriturada no setor fiscal. Acho que aqui ninguém faz isso não, né? Normalmente, o que é que acontecia com essa nota? Ela ia direto para a contabilidade, né? Ninguém faz isso por aqui, mas o que é que acontece? Essa nota fiscal, ela é um documento fiscal, ela precisa passar pelo fiscal. Então, esse é um primeiro ponto que eu sempre falo para as pessoas. Revisem o seu processo, como é que está a escrituração desses documentos fiscais de serviços tomados. Porque, infelizmente, ainda tem algumas pessoas que não escrituram esse documento. Mandam direto para a contabilidade, fazem a contabilização, fecham a apuração da empresa, mas numa escrituração fiscal essa nota não passava. E o responsável por mandar essas informações, não estou falando de setor, mas de finalidade, é a escrituração fiscal. É o seu sistema fiscal, é o departamento fiscal que tem esse documento para prestar as informações para a Receita Federal. Tá bom? Então, outro ponto para vocês já avaliarem. Todos os serviços tomados que têm incidência, cessão de mão de obra, que a gente tem no INSS, já estão sendo escriturados no meu departamento fiscal, vocês não avaliaram, se não tiver, já cabe aquele momento de alteração de processo para passar primeiro pelo fiscal, para depois ir para a contabilidade. Beleza? Aí a gente tem a prestação e contratação de serviços de cessão de mão de obra e empreitada. A gente tem as pessoas jurídicas e físicas que pagam ou creditam rendimentos com retenção de imposto de renda. Essa questão do imposto de renda, vou até mostrar depois uma tela que eu peguei da Receita falando um pouquinho mais sobre isso. As empresas que têm a retenção do PIS, COFINS, CSL, ou seja, você faz uma contratação de um serviço, ao pagamento da retenção, essa informação também vai ser informada ao fisco. E se você tem essa retenção, você está obrigado a FD-REINF. As pessoas jurídicas com recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que é a CPRB, a desoneração da folha de pagamento. Normalmente, quando fala em desoneração de folha, o pessoal lembra muito, inclusive, do SPED de contribuições, né, o bloco P. Então, se você hoje entrega o bloco P dentro do SPED de contribuições, você também está obrigado a FD-REINF. O produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria. Lembrando que se for o produtor rural, pessoa física, essa informação não vai via REINF, essa informação vai via E-Social, ok? Temos também as associações desportivas que mantêm uma equipe de futebol profissional ou que recebam o patrocínio. Por exemplo, a minha empresa, ela... É porque o Vasco é daqui, né? Porque futebol não é minha praia também. Mas o Vasco é daqui. Eu lembro porque eu vi alguma coisa do Vasco quando eu estava chegando. Então, por exemplo, o Vasco, ele tem um patrocinador. Quando o Vasco recebe esse patrocínio, é emitida uma nota fiscal e nessa nota fiscal existe o pagamento do INSS. Então, tanto a informação de quem pagou o patrocínio como o Vasco que recebeu o patrocínio, ele também está obrigado a informar esse dado, essa nota fiscal dentro da FD-REINF, ok? Vejam também se vocês têm patrocinadores, porque também entra. Oi? Eliane, você estava falando que as empresas nacional é uma coisa que não estão obrigadas. Isso. Se a empresa, se ela é um prestador de serviço, terceiriza, ela é do Simples Nacional. Isso. Mas ela presta serviço em retenção dessa mão de obra. Ela vai ser obrigada a entregar, mesmo ela estando no Simples ou não? Como é seu nome? Francisco.
Sr. Francisco, por que eu sempre gosto de falar sobre essa questão do simples? Porque eu acho que foi a parte mais mal escrita da instrução normativa foi essa. Por quê? Não faz sentido eu dizer que a FD-REINF, o simples não está obrigado, se no E-Social ela está obrigado e as obrigações são uma complementa a outra. Na minha opinião, o simples vai já entrar. Então, hoje a minha resposta para o senhor é: não precisa mandar, porque o simples não está obrigado. Mas eu não acho essa frase segura o suficiente para não dizer para o senhor se preparar para mandar essa informação. Por conta que eu acho que há uma incoerência do texto. Certo? Eu acho que logo eles mudam a legislação para que torne todo mundo dentro do mesmo conceito. Tá bom? Deu para entender? Obrigado. Então, como eu falei, os patrocinadores de associações desportivas e as entidades promotoras de eventos esportivos. Então, um exemplo agora, por exemplo, vai ter um jogo no Maracanã. A partir do momento que tem esse evento, que é o jogo, esse jogo também precisa ser declarado para a FD-REINF. A Receita Federal quer agora conhecer todo o faturamento dos clubes, dos eventos, quer conhecer tudo. Inclusive, não tem... Hoje já é feito esse pagamento do imposto, né, de uma forma... Acho que são 2 dias após o evento, só que eles não declaram isso muito claro. Então, eles jogaram todas essas informações dentro da FD-REINF para tornar mais transparente o envio dessa informação para a Receita. Ok? Com relação aqui aos obrigados, deu para todo mundo entender quem é que entrou? Já lembraram de algum cliente que vai precisar mandar? Acho que todo mundo tem alguém, né, que vai ter que mandar. O prazo de entrega, ele é mensal, ou seja, mais uma obrigação para a gente botar naquela planilha, né? Que tem gente que gosta de controlar as obrigações ou na planilha, no sistema. A gente vai colocar o que lá? Que todo mês agora, até o dia 15 do mês subsequente, a gente tem que mandar FD-REINF. Se for um feriado ou for um domingo, ele antecipa, certo? E vai ser sempre dia 15. A gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Eu não gosto de falar da data sozinha, porque eu acho que não dá para você associar o processo todo. Mas como é que vai funcionar a partir de agora com a entrada tanto da E-Social, da REINF e da DCTF Web quando ela entrar, porque ela teve uma mudançazinha de data, né? Como é que vai funcionar a partir da entrada dessas novas obrigações? O E-Social, a gente sabe que o prazo é até o dia 7, né? O pessoal de folha, se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. FD-REINF, a gente tem até o dia 15 para fazer o fechamento. E a DCTF, o prazo também é dia 15. Agora, vocês imaginam o escritório com aquele volume de clientes que vocês têm, tendo que correr com esses prazos agora bem apertadinhos? Então, por isso que eu gosto de mostrar essas datas, porque eu acho que fica mais claro para vocês como isso impacta dentro do processo de vocês, certo? Por exemplo, a E-Social, não vamos deixar para trabalhar com o prazo do dia 7, não, vamos entregar até o dia 5, por exemplo. A REINF, não vamos deixar para fechar no dia 15? Por que não deixar para o dia 15, Eliane? Porque você tem que ter tempo para conferir na DCTF Web se está tudo batendo, se a apuração está toda consolidada, se os débitos lá do E-Social já estão na base, se os créditos do E-Social estão na base, se as prestações de serviço também já estão na base da DCTF. Para quê? Para que você organize tudo e feche a sua apuração. Beleza? Então, tem as datas oficiais, mas eu sei que vocês não vão trabalhar com essas datas, né? Vai todo mundo se antecipar para entregar 2 dias antes. Beleza? Aqui eu acho que não vai dar para vocês verem direitinho, mas aqui no final eu coloquei a questão do DARF, porque também é outra mudança que a gente vai passar a ter, é que, por exemplo, o E-Social... Com o E-Social, o que a gente vai ter? A gente agora vai ter DARFs, né? Então, esse DARF, a gente vai estar tirando essas informações onde? Vai estar tirando tudo dentro da DCTF Web. Beleza? Vai ser animada. O pessoal do primeiro grupo já está passando por um negócio assim bem animado. Mas é legal, gente. Depois que o negócio ficar redondinho, fica massa. Vocês vão ver. A REINF,
como eu falei para vocês, ela é uma mudança tecnológica, tanto vocês contribuintes quanto as empresas de software. Eu me sinto muito à vontade para falar isso como representante aqui da Fortes. Foi uma mudança drástica para a gente. Vocês estão passando por uma mudança, a gente passou antes, porque a gente tinha que deixar tudo pronto para vocês. Vocês estão sentindo isso agora, mas a gente está sentindo isso desde que a documentação foi liberada, desde que a gente passou a ver como era a nova forma de comunicação, porque, como eu falei antes, a gente tinha geração de arquivo, né? O que é que vocês fazem hoje? Vocês vão lá, gera arquivo SPED, gera um TXT, pega o TXT, de vez em quando o povo mexe no TXT, né? Não sei se é que o povo tem esse costume de abrir o TXT para mexer nas coisas. Lá no Ceará tem esse costume ruim lá, o povo. Abre TXT, mexe no TXT, faz o que precisa, valida dentro do validador do PVA e depois transmite. Com a FD Reinf, assim como está acontecendo com a social, vocês infelizmente não vão mais poder fazer isso. Por quê? Porque a gente está falando de uma tecnologia que agora é tudo via web service. O que é web service, assim, de uma maneira bem simples para vocês entenderem? Ele é como se fosse uma ponte. Ele é uma ponte que vai fazer a comunicação entre você, escritório contábil, você contribuinte, e a Receita Federal. Então, a empresa de software, porque a não ser que você, escritório, queira desenvolver essa comunicação, mas normalmente vocês usam o seu sistema, no caso a Fortes, ela faz isso. Ela faz essa comunicação entre você, contribuinte, e a Receita Federal. Ou seja, quem vai ser o seu validador é o nosso sistema, ou o sistema que você estiver usando. Por quê? Porque é ele que vai gerar o XML, ou seja, aquele TXT que você via, que você mexia, ele não existe mais. Quem existe agora é um XML. Para quem mexe muito em nota fiscal eletrônica, deve conhecer o arquivo XML, né? Então, é aquela mesma estrutura, só que tem uma diferença, porque você já deve estar pensando, mexer em XML eu sei, super fácil, eu abro, né? Tô vendo a cara de que mexe arquivo. Abre XML, mexe lá nas coisas, só que não dá para mexer no XML, por quê? Porque todo arquivo que precisa passar por essa ponte que eu falei para vocês, ele precisa ser assinado digitalmente. O que é uma assinatura digital? É você pegar o certificado, que a gente falou lá no começo que precisa, criptografa a informação e passa na ponte. Se você abrir esse XML e mexer em qualquer informação, ele é corrompido e a informação deixa de ter validade. Ou seja, não pode mais mexer em nada daquele arquivo que vai ser transmitido para a Receita Federal. O que é que isso significa? Nada. Será? Sabe aquela nota fiscal que o valor no sistema está um e você quer que vá outro? Que você mexia no arquivo? Isso não vai mais acontecer. Você tem que deixar o seu sistema a cópia fiel do que precisa ir para a Receita Federal. Ou seja, até o dia 15, que ninguém vai trabalhar com esse prazo, né? Que a gente combinou aqui que o prazo é dia 10, né? Porque a gente gosta de se antecipar. Até o dia 10 tem que estar tudo pronto dentro do seu sistema para prestar informação para a Receita Federal. Combinado? Todo mundo entendeu, né? O que foi que mudou? A gente podia pleitear também o horário extra na Receita, né? Era uma boa. Eu também sou contadora, por isso que eu me sinto bem na pele o que vocês estão falando. Só não exerço, mas... eu sou quase contadora para eles, né? É, 20, exatamente. Ele só antecipou, né? Que agora a DCTF é 15. Uma mudançazinha que eles trouxeram. É uma boa, poderia ser pleiteado para postergar um pouquinho. Então, assim, um dos conceitos da RENF que eu acho importante a gente sempre estar relembrando é exatamente essa mudança do processo, que a gente não tem mais o TXT, que não vai ter o validador, que eu preciso checar o que é que o meu sistema já tem de mudança, o que é que eu preciso ajustar no meu sistema, porque provavelmente deve ter uma parametrização, uma configuração, então tudo isso precisa ser visto para que vocês possam começar a RENF de uma maneira mais simples e menos traumática, né? Oi? Vamos já chegar lá. Essa é a melhor pergunta de todas. Vou já lhe responder. Essa é a parte legal. Essa é a melhor parte. Eu vou explicar aqui um pouquinho, só para vocês entenderem alguns pontos de
de conceitos. Ai, Helene, para que tu está explicando isso? Isso é quase para desenvolvimento. Eu acho importante vocês conhecerem a teoria, mas acho que vocês não vão usar muito isso na prática. Mas a REINF, a gente não trabalha mais com registros e blocos. Vocês lembram que nos outros SPEDs, por exemplo, o SPED de contribuições, a gente chama bloco 0, bloco A, é quase alfabeto, né? Vai parar quase no X, eu acho. Na REINF a gente não tem blocos e a gente não tem registros. O que a gente passa a trabalhar são os eventos. Por que a gente chama de eventos? Porque são fatos que estão acontecendo que eu estou notificando ao órgão. E a gente tem alguns tipos de eventos. A gente tem o evento inicial, para quem andou... Todo mundo estudou social aqui? Deu uma lida? Muito parecido com a social. A gente tem o quê? Tem um passo da adesão. Acho que vocês já devem ter ouvido falar muito sobre isso. Também vai existir um passo de adesão na REINF. Esse passo de adesão é chamado de evento inicial. Para quem gosta de decorar os nomes, é o R1000, certo? Então, quando vocês estiverem estudando, o R1000 ele é referente à adesão à REINF e é onde ele vai prestar as informações sobre a sua empresa. Qual é o CNPJ, quem é o estabelecimento matriz, qual é a classificação tributária da empresa, quem é o responsável da empresa. Para que eles querem saber o responsável? Para saber para quem é que liga, né? Se dá um probleminha, tiver faltando alguma coisa. Então, tudo isso a gente vai prestar essas informações para a FD-REINF no momento da adesão. A adesão ela é chamada de evento inicial e ela acontece... Os responsáveis da empresa, os responsáveis junto à Receita? Não necessariamente é o mesmo, precisa ser o mesmo. Pois é. Aí esse responsável indicado aí é o responsável da empresa ou o responsável de junto à Receita? Na reunião que eu tive com o pessoal da Receita, a gente inclusive questionou isso com eles. O que foi que eles disseram, na visão simples dele? A gente quer saber quem é que, para quem eu ligo, se essa REINF der problema. Teoricamente, o coordenador do setor fiscal, o contador, a pessoa do departamento pessoal, então é alguém que seja responsável pelo envio daquelas informações, falando de conteúdo. Entendeu? Não necessariamente é aquela pessoa que está como responsável perante a Receita Federal, porque são cadastros diferentes. Não necessariamente. O responsável pela transmissão da informação. Pelo conteúdo, que é inclusive uma coisa que tem se discutido muito. Quem manda e quem assume o conteúdo. O que normalmente eles recomendam é que seja tipo a pessoa responsável pelo setor fiscal, que é quem está prestando a informação. Esse é o que eles recomendam, mas que você pode, se você quiser colocar o responsável perante a Receita, também pode, ele não valida essa informação, mas vai ficar a informação associada àquela entrega, àquela empresa. Ok? Então, a gente tem um evento inicial. Outra mudança também que a gente tem referente à REINF, assim como é social também, é a questão do... A gente vai passar a controlar os históricos. Por exemplo... Se mudou o responsável pela empresa, você tem que automaticamente, no dia da mudança, avisar a Receita Federal sobre a mudança. Mudou a razão social da empresa, eu tenho que fazer o evento de alteração de cadastro da empresa para a REINF. Então, a gente agora vai passar a ter esse controle dos históricos daquela empresa. Então, qualquer alteração que aconteça dentro do conceito administrativo da empresa, a gente precisa prestar essa informação à obrigação. Ok? Oi? Eles não afirmaram no mesmo dia, mas o que a legislação ela define é que quando aconteceu o fato, por isso que existe o conceito de eventos. Então, quando acontecer a alteração... Como a REINF ela não tem muito conceito de dia, diferente do E-Social, que para o E-Social, sim, tu tem um impacto bem maior, porque, por exemplo, se mudou o endereço do colaborador, vocês têm que avisar também, né? Mais ou menos isso. Para a REINF, o que eu aconselho é que não deixe virar um mês. Por exemplo, se a mudança aconteceu dia 15, não deu para mandar hoje a mudança, mas não deixa passar do último dia do mês. Por quê? Porque quando tu fizer o fechamento, tu não consegue voltar naquela data. Então, controla para que ocorra dentro do mês aquela notificação de mudança da empresa. Okay?
A gente vai ter os eventos de tabela. O que são os eventos de tabela? Aqui eu explico. A tabela é onde você tem uma informação que ela vai ser usada por vários eventos dentro da REINF. Qual é o evento de tabela que a gente tem? Só tem um. Na social tem vários. Mas na REINF a gente só tem um, que são os processos. Aí você fica pensando assim, mas que processo? Todo e qualquer processo que esteja envolvido com as notas fiscais daquela empresa. A empresa tem um processo ou judicial ou administrativo que dá, por exemplo, a redução do INSS. Esse processo você tem que mandar para a Receita Federal, junto com a REINF, e você chama esse envio como um envio de tabela. Para quem gosta dos nomes, é o R1070, certo? Ele já está mandando, ele vai junto com um evento de adesão. Então, se você tem processo, você já tem que ter esses processos cadastrados para que quando você fizer a adesão à REINF, você mande também esses processos judiciais. Ok? A gente vai ter também os eventos periódicos, que aí sim esses vêm para o nosso dia a dia. O que são os eventos periódicos? São aqueles eventos que têm uma data certa para acontecer. Para a REINF, quais são esses eventos? São os eventos de apuração, ou seja, onde eu vou mandar as notas fiscais, eu vou mandar as informações, serviços tomados, serviços prestados, tudo que for referente à minha apuração, eles vão através desses eventos periódicos. E nós temos também os eventos não periódicos, ou seja, eu mando quando aconteceu o fato. Esse já é utilizado mais para as empresas não, para as associações desportivas. Porque, como eu falei para vocês, o clube de futebol, quando acontece o espetáculo, ele tem 2 dias para prestar essa informação para a Receita Federal. Essa daqui é para quem gosta de conhecer os eventos detalhadamente, certo? Aqui a REINF, ela conta com essa listinha. Como eu falei para vocês, a gente tem um evento R1000, que é o evento de informações do contribuinte. A gente tem o evento R1070, que é o de processos, que eu falei para vocês. Inclusive, perguntar para vocês, hoje os clientes de vocês têm esse controle desses processos? Por exemplo, vocês sabem quando uma empresa deixa, por exemplo, de pagar o INSS porque ele tem um processo judicial ou um processo administrativo? Chega essa informação no escritório contábil? Está chegando? Pronto. Pronto. Porque, inclusive, esse processo, toda e qualquer alteração que ocorrer no processo, você também precisa avisar a Receita. Por exemplo, eu dei entrada no processo, ganhei a causa, então, a partir do próximo mês, eu vou utilizar aquele processo para não pagar o imposto, por exemplo. Se esse processo ocorrer uma suspensão, eu preciso ter essa informação porque eu preciso notificar a Receita Federal. Ou seja, todo esse acompanhamento do jurídico, né, ou do administrativo, você tem que também acompanhar dentro do seu sistema, porque você precisa avisar para eles, porque a gente precisa passar esse controle de histórico para eles, ou seja, quando que eu ganhei o processo, se o processo acabou, quando foi que ele acabou, se ele teve uma mudança de instância, a gente também precisa declarar isso. Então, os processos também eles passam a ganhar uma importância maior dentro da rotina que a gente tem hoje dentro do escritório. Exatamente. Quantos anos, né, de compensação? Exatamente. Aí por isso que eu falo, sempre que eu falar uma coisinha dessa, vocês já se remetem ao processo de vocês, aquele checklist que vocês têm, pode ser um item que já precisa ser acrescentado. Então, o processo, se o seu cliente tiver um processo judicial, ele passa a ter uma importância grande dentro da sua operação, porque você passa a ter esse controle também. Ok? A gente vai ter os eventos agora falando de apuração. A gente tem o evento de retenção da contribuição previdenciária, serviços tomados e serviços prestados.
Então, a gente tem um 2010 e um 2020. Eliane, mais um exemplo. Eu sou a prestadora de serviço de uma empresa de limpeza. Fiz a emissão aqui da nota, já mandei a informação da REINF. Prestei um serviço para o senhor. Como é seu nome? Oliveira. Prestei um serviço para o senhor Oliveira. O seu Oliveira, ele também precisa mandar essa nota fiscal? Só tu como prestadora não resolve, não? Não, porque a Receita gosta de dar trabalho, né? Ela quer que todo mundo mande. Então, nesse cenário em que aconteceu a prestação de serviço, como é que vai acontecer? Eu prestei o serviço para o seu Oliveira. Eu, Eliane, prestadora de serviço, vou enviar para a REINF o R2020, vou declarar o valor da nota, vou dizer qual é o tipo de item, vou detalhar as informações, e o seu Oliveira também precisa mandar a informação referente ao serviço tomado. Então, vai acontecer uma casadinha dessa informação, por quê? Porque a informação que eu mando, ela vai conseguir confrontar se foi a mesma informação que o seu Oliveira mandou. Exatamente, ela está tornando cada vez mais transparente o cruzamento das informações. Oi. E se for um sim? É por isso que eu falo que a informação... o texto, ele não foi feliz quando ele tirou. Está obrigado. E ele está obrigado? É por isso que eu falo que com certeza logo essa legislação ela muda. Acho que daqui para novembro ela muda. Aí nessa casadinha aí, em relação às retenções, eu uso o regime de tributação pelo regime de caixa. O outro contabiliza pelo regime de O INSS, a retenção do INSS, ela é pela competência. do INSS. Falando de INSS. Que é o primeiro. Tanto é que eu marquei aqui, vocês não vão ver direitinho, mas o 2070 está marcado aqui para eu falar um pouquinho melhor sobre ele. Falando de INSS, teoricamente é para bater. Inclusive, o pessoal questiona muito, o pessoal da Receita. Vocês vão multar se a informação não estiver coerente? Eles dizem, não. Mas tá muito fácil, né? Um manda, o outro não manda, dá para eu chegar lá e dizer assim, tá faltando aqui um recolhimento, ou tá faltando. Se for uma compensação, eles não vão atrás, né? Mas se for um recolhimento, eles mandam uma notificação, aparece lá no ECAC uma notícia, né? Assim eles vão evoluindo. Pronto. Aí a gente tem a primeira casadinha, que é o 2010 e o 2020. A gente vai ter outra casadinha referente aos recursos recebidos por associação, que a gente tem os patrocínios. Vocês lembram que eu falei que tanto quem recebe o patrocínio quanto quem paga o patrocínio tem que mandar? É exatamente porque existe outra casadinha. Então não adianta eu dizer que paguei o patrocínio e você dizer que não recebeu. Quem está mentindo na história vai conseguir saber. Então, a maioria dos eventos da REINF, você vai ver que acontece essa casadinha. Tanto as duas partes vão prestar informação exatamente para que eles cruzem essa informação. E fica fácil eles saberem onde é que está faltando, né? Onde é que a informação não está completa. Aí a gente vai ter o R2050, que é a comercialização do produtor rural. Aqui é só o produtor rural, pessoa jurídica, pessoa física é toda pela social, não passa nada pela REINF, certo? Aí a gente vai ter o R2060, que é a CPRB, que é a desoneração da folha, que a gente mandava antes no SPED de contribuições, né? Agora a gente vai mandar só pela REINF. E a gente tem o tão famoso 2070, que é a retenção do imposto de renda, CSL e PIS/COFINS. Esse evento está suspenso desde acho que foi em maio que eles publicaram a notícia que ele está suspenso. Não está acontecendo o envio dessa informação para a Receita Federal. Por quê? Porque eles estão reavaliando o evento. Provavelmente ele vai ser quebrado porque ficou muito confuso, a informação ficou muito complexa para ser prestada, até para o contribuinte ficava difícil entender o que eles queriam. Então eles estão revisando esse evento para que saia um novo layout para ter essa prestação dessa informação. Então hoje a empresa não presta informação de imposto de renda, CSL e PIS/COFINS dentro da REINF. Mas a empresa ela sofre a retenção, ela paga, ela está obrigada a transmitir a REINF, mesmo que seja sem movimento. Entenderam a diferença?
Por exemplo, Eliane, eu chequei lá na lista de obrigatoriedade e eu entro na obrigatoriedade porque eu tenho uma retenção de imposto de renda. Beleza? Só que o imposto de renda não vai ser mandado. Não foi o que eu acabei de dizer? Isso quer dizer que eu não vou mandar a REINF? Não. Você está obrigado a mandar a REINF, você vai mandar a REINF. Você só não tem evento de apuração para mandar para eles. Ok? Nenhum dos dois vai ter evento para mandar. Só vai mandar uma FD REINF sem movimento, porque não vai ter nenhum dos outros eventos. Então ela tem que ser mandada mesmo que não tem. Mesmo sem movimento. Ok? Pode fazer a indicação de imposto caso. O que a Receita Federal tem comentado muito é que quando ela libera um novo evento, ela libera uma nova obrigatoriedade de entrega para ele. Por exemplo, somente a partir de novembro, ou somente a partir de dezembro, ou janeiro do próximo ano, é que o 2070, se for esse ainda o nome, é que ele vai ser enviado. Não precisa retificar os meses anteriores, porque não tinha definição, então eles não vão pedir esse período retroativo. Ok? Deu para todo mundo entender como é que vai funcionar? É que, na verdade, você está falando, mas a ferramenta vai fazer isso tudo. O seu sistema vai gerenciar essa informação. O que você vai precisar fazer quando for em novembro, que vocês estão tudo aqui no grupo de novembro. Quando for em novembro, faz a adesão, que é o passo inicial. Como não tem o evento para mandar de imposto de renda, se até lá não tiver saído, né, porque pode ser que saia, você manda um sem movimento. Ou seja, abre período, fecha e pronto, está resolvido. Aí quando entrar o evento, aí você presta as informações referentes ao imposto de renda. Beleza? E a gente tem os outros eventos que eles são muito técnicos, é a abertura, o fechamento de período, que aí eu vou passar, porque acho que como o sistema que vai gerenciar para vocês, não compete muito demonstrar. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, vou deixar com a senhora Damares, ela manda. Esse aqui é a tela da Receita Federal, onde ela se pronuncia dizendo que o evento está suspenso, tá bom? Não dá para ver nada. É por causa da resolução, mas está no site da Receita Federal e eu mando material para vocês, tá bom? Esse aqui é mais ou menos como eu já tinha falado para vocês, que é o fluxo do envio das informações, certo? Ou seja, a gente vai ter o evento inicial, que é o R1000 que a gente vai mandar. A gente vai mandar o envio dos periódicos, aí a gente tem que avaliar. Eu tenho serviço prestado com o INSS? Tenho serviço tomado com o INSS? Não tenho. Então, beleza, não manda esses eventos. Eu tenho CPRB, ou seja, eu tenho desoneração da folha? Se tiver, tenho que mandar essa informação. Tem espetáculo desportivo? Tem patrocínio? Então, se tiver qualquer um desses eventos, você manda esse evento até o dia 15 do mês subsequente ao fato. Então, quando for em novembro, vocês têm até o dia 15 de dezembro para mandar essa informação. Ok? E a gente depois tem que fazer o fechamento do período. O que é o fechamento do período? É quando você diz para a Receita Federal que já prestou todas as informações para eles e que aquele mês está fechado. Aí vem a sua pergunta. O que é que acontece quando eu fecho esse período? Isso vai automaticamente para a DCTF Web. Alguém já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Só que tem um detalhe, Eliane. Eu não fiz tudo aqui e eu queria lançar direto na DCTF Web, porque eu não lancei as notas. Como é que eu faço? Não faz. A única forma da DCTF Web receber as informações referentes a débitos ou créditos oriundos de retenções de INSS ou CPRB, qualquer uma das informações, é somente via REINF. Eliane, O meu é PIS sob folha. só vai via REINF. Mas é uma associação, não é uma firma simples, é uma associação de moradores. Eu vou ter que fazer... É o PIS sobre folha, não vai aqui. É porque essa parte não é muito comigo, mas eu acho que é no social, né? Não que deve estar indo alguma dessas informações. Sim, mas aí depois eu tenho que fazer a DCTF. Nesse caso, os outros tributos que ainda não estão incorporados dentro do processo, continua a DCTF convencional.
Por exemplo, a retenção do imposto de renda, que ainda não está na DCTF, você manda na sua DCTF convencional. Essa regra nova, esse conceito novo, é somente para os tributos que foram incorporados por essas obrigações, que hoje a gente só tem o INSS. Hoje só está o INSS e a contribuição previdenciária. Vão ficar convivendo as duas obrigações. Como é que vai... Numa firma só, se ela tiver as duas situações, ela tem que fazer as duas DCTF, a web e a outra antiga. Para poder complementar os tributos. Porque são fáceis. É, facinho. Oi. No evento inicial, uma empresa está sem documentação. Pronto. Você faz o evento inicial. Exatamente. Isso. 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 Pronto. Como é o conceito da empresa sem movimento? Você manda no primeiro mês que não aconteceu o movimento. Por exemplo, novembro. Quando foi em novembro, você tem um cliente seu que não teve nenhuma das informações. Você vai fazer a adesão, que é o R1000. Você vai fazer o quê? Se não tem nenhuma informação, você faz direto o fechamento de movimento, que aí o sistema vai fazer esse fechamento, e você fecha aquele primeiro mês, que você vai entregar em dezembro. Quando for no segundo mês, se persistir sem movimento, você não precisa mandar. Ou seja, não precisa declarar dezembro. Você só vai declarar ou no mês em que voltar a ter o movimento, ou no mês de janeiro do ano seguinte. Para fazer a... que é muito parecido com o conceito, inclusive, de hoje, da DCTF. É o mesmo conceito. Deu para todo mundo entender, gente, aqui o processo? Tranquilo? Tá todo mundo bem ainda? Tá, né? Uma coisa que pode acontecer também na REINF. Eliane, tô vendo aqui minha apuração, fui lá na DCTF conferir, né? Olhei tudo lá e eu vi que tá errado. Olha o valor do imposto. Por exemplo, o meu participante, o meu cliente, na verdade, o meu tomador de serviço, ele é optante da CPRB. Vocês sabem que isso influencia, né? Por quê? A gente está falando de INSS. INSS, se ele for optante da CPRB, eu não tenho retenção de 11%. Eu vou ter a retenção de 3,5%. Eu vi que quando eu declarei a REINF, o meu tomador não estava com a informação atualizada. Calculou 11% ao invés de calcular 3,5%. O que é que eu faço? Você vai fazer o quê? Tem como alterar direto na DCTF o valor? Tem não. Você vai voltar todos os passos. Você vai lá na REINF, no seu sistema, reabre o período, muda o que você precisa mudar, ou o mapeamento, ou o cadastro, o que você precisar, altera o que precisa, transmite de novo, fecha de novo, aí a informação aparece atualizada lá na DCTF Web. Entenderam? Quem falou não? Isso parece difícil, mas é fácil, né? É facinho, moleza. O que é que acontece? Você está lá, como é que vai ser o processo a partir de agora? Vocês vão fazer a transmissão da REINF no seu sistema. Deve ter um relatório que vai lhe ajudar a conferir essas informações que você está prestando. Quem usa o sistema da Fortes, a gente criou um relatório que é espelho de uma declaração, porque não existe modelo oficial ainda, então a gente tentou fazer um espelho do que você confere na DCTF. Com base nessa informação, confere tudo, transmitiu. Depois que você transmitiu, você vai fazer o quê? Bora ver quem já aprendeu. Depois que transmite a REINF, vai para onde? Vai para a DCTF Web, porque é lá que vai estar a informação. Vai para a DCTF Web, lembra do certificado A3? Se for A3, já digitou bem, vai ser umas 4 vezes, viu? Só lembrando. Se for A1, só uma vez. Nessa confusão todinha. Então, vai para a DCTF Web, confere, achou qualquer problema? Volta na REINF, reabre a REINF, muda o que precisa. Se for o valor da nota, muda o valor da nota. Se for a classificação, muda também, ajusta o que vocês precisam. Depois que vocês fizerem esse ajuste, aí você encerra novamente a REINF, é um novo envio de evento, fecha. Quando você fizer o fechamento, essa informação vai ser atualizada automaticamente na DCTF Web. Ok?
Não, o processo de reabertura é como se fosse ele entende que pode sofrer uma alteração naquele período. Esse processo de mudança é o sistema que gerencia através do envio dos eventos. Agora, boa pergunta. Agora, por exemplo, eu preciso excluir a nota. A nota pode estar errada, né? Pode ser escriturada errado. Excluiu a nota, também é uma nova transmissão. Entendeu? Tudo isso que você vai fazendo são o envio dos eventos que vai gerenciando para você. E se transmitir errado, não vai ter multa mesmo? Oi, só um minutinho. Oi. A Receita não vai liberar lá. Se não tiver transmitido ainda, ajusta e só manda no final. Porque às vezes a nota chega, a gente muda, né? Se ainda não tivesse transmitido, não tem problema não. Agora, transmitiu e fechou, tem que reabrir. Tem que reabrir. Aí volta, sai voltando. Volta lá, vai no período, reabre. Porque o que, que pode acontecer? Se tiver um saldo de retenção, por exemplo, isso vai mexer no seu saldo, caso seja uma compensação. Então, tem que ser visto esse controle dessas informações que estão sendo prestadas. Beleza? Alguém ia falando. Oi. Você fala em transmitir a revista. Você transmitiu. E como ela chega sozinha lá na DCTF Web ou eu tenho um outro processo? Não, é tudo automático. A Receita Federal desenvolveu um mecanismo de que quando o evento é recepcionado pela REINF e pelo E-Social, automaticamente vai para a DCTF Web. Não. Não. O que você vai fazer na DCTF Web, é por isso que eu falo que você tem que ir lá conferir. Você vai conferir as informações que foram prestadas, porque todas aquelas informações que constam naquela base veio da obrigação, ou da REINF ou do E-Social. Um dos dois mandou aquela informação. O que você vai fazer é chegar na DCTF Web, conferir, ver se está tudo certinho. Se tiver um processo judicial que tenha compensação, tiver uma perde-comp, você vai lá, adequa, ajusta a sua apuração para ficar a realidade, aí você transmite a DCTF Web, que aí ele libera para você os dados para pagamento. Beleza? Esse é o processo a partir de agora. Tá bom? Que ele estava previsto para entrar agora em julho, né? Eles postergaram, foi para a competência de agosto, que vai para setembro, né? Em setembro. Mas vocês já são o grupo do próximo ano, né? Que é o segundo grupo. Essa data é para o pessoal do primeiro grupo. Essa telinha aqui, não sei se vai dar para vocês. São as empresas que faturaram até 78 milhões. Não, o primeiro grupo é quem faturou acima de 78 milhões e o segundo grupo é quem faturou até 78 milhões. Não, falando de REINF não. Beleza? Aqui tem meio que um esboço, eu não sei se vai dar para vocês verem direito, mais ou menos como é que vai funcionar a partir de agora, que é o resumo do que a gente está conversando. Os eventos do E-Social, os XMLs e os eventos da FD REINF, aqui estão vocês contribuintes no meio, né? Esse é um desenhozinho que a Receita Federal fez. Vocês estão transmitindo a informação para os ambientes nacionais, tanto o ambiente da FD REINF quanto o ambiente do E-Social. Parte das informações que estão no E-Social são compartilhadas com a Caixa Econômica, para vocês terem a guia do FGTS. E parte das informações está sendo compartilhada com o ambiente da DCTF Web, que foi isso que eu falei para vocês, que automaticamente, quando vocês mandam a obrigação, essa informação já vem para a DCTF Web. Para quê? Para que a partir dela você tenha o DAF, que é a nova guia de pagamento do INSS. Ok? Aqui é só um resumozinho para a gente entender como é que vai funcionar. Oi? Só voltando aqui para o social. Se não é social, né? Aqui é por lá que vai. E as empresas sim, não estão obrigadas a FD. É mais uma inconstância. Né? Se você vai passar para chegar o DCTF Web, você tem que ter passado pelo FD. É por isso que eu falo que é a inconsistência do texto.
Eu acho que antes de novembro eles mudam a legislação. Eles já estão conversando com o comitê gestor, acho que muda. Eu também não, mas já está lá, né? Eu acho que a gente tem que se adequar. Tem REINF também. Essa tabelinha aqui eu trouxe para vocês, ela foi publicada, acho que agora no final de julho, não sei se todo mundo viu, que é exatamente explicando como é que vai funcionar a questão da contribuição previdenciária com a postergação da DCTF Web. Até a competência de julho, vocês vão mandar, FD REINF vai mandar, e você vai mandar a informação do bloco P aqui através da DCTF convencional, certo? Porque não tem a DCTF Web ainda. Então, quando for a competência de julho, se tiver empresa com desoneração da folha, manda a FD REINF, isso quem for do primeiro grupo, né? E aqui a gente tem a DCTF convencional, porque a gente está com a postergação do prazo da DCTF Web. Ok? Vou passar aqui que a gente já conversou. Só para a gente fazer um resumo, eu acho que vocês conseguiram captar alguns pontos já de atenção durante as falas, mas a REINF está impactando que setor? Quando a gente para assim para pensar, a gente está sendo impactado no setor de compras, porque a gente precisa revisar o nosso cadastro de prestadores de serviço, ou vocês sabem, todos os prestadores de serviço, quem é ou não contribuinte da CPRB? Ou vocês só descobrem quando a nota chega e faz o cálculo lá? Então, assim, tem que revisar esse cadastro de prestadores, porque isso influencia diretamente no valor do DARF que vai ser emitido. A gente tem, como eu falei, o gerenciamento dessas notas fiscais no setor de compras, ou seja, à medida que o serviço for contratado, esse serviço precisa passar pelo departamento fiscal. Tem a revisão da parte do jurídico, como eu falei também, que a gente precisa checar essas ações, depósitos judiciais, tudo isso vai ser prestado através da REINF. E a gente tem também a questão do financeiro, que aí influencia até muito quando entrar o imposto de renda, né? Que tem a questão do pagamento. Então, são vários pontos que a gente precisa começar a ver com outros olhos, porque a gente vê que o pessoal não fala muito de REINF, né? Então, acho que está ficando meio que de lado. Eu sei que a correria do social é muito grande, tá? Já consumindo um tempo muito grande de vocês, mas a REINF também ela precisa dessa atenção para que ninguém seja pego de surpresa, tá bom? Eu coloquei aqui alguns pontos de atenção, porque a REINF também, como os outros SPEDs, o que é uma das grandes mudanças do SPED? É que você deixa de mandar uma informação sintética para mandar uma informação analítica, né? Por exemplo, como era antigamente, aqui é GIA, não é uma obrigação estadual? A GIA. A GIA, como é o conceito da GIA? Você não detalha item a item. Qual é a mudança que o SPED se propõe? É que você detalhe suas compras e vendas item a item. Então, você sai de um conceito de um sintético para um conceito analítico. A mesma coisa vai acontecer com a FD REINF. Você vai detalhar os itens de serviço que você está contratando. Qual é o impacto que isso já traz para o escritório? Quando você recebe uma nota de serviço, por exemplo, um XML. Aqui no Rio também é XML, né? A nota carioca. Quando você recebe esse XML, dentro dessa nota não vem as informações da FD REINF que precisam. Por exemplo, ele não vem o detalhamento qual é o tipo de serviço. Então, por exemplo, se na nota eu tenho um item, que esse item tem a retenção do INSS, eu não sei, através do XML, qual é o item que tem aquela retenção. Eu não sei quem é a base de cálculo desse item, não sei a alíquota do INSS, eu não sei se esse INSS ele tem uma subcontratação, eu não sei se esse INSS ele tem exposição de agentes nocivos, e tudo isso a REINF quer saber. Então, assim, chegou a nota fiscal, eu vou ter que conferir, checar a base de cálculo, checar a alíquota, checar se tem subcontratação e checar se tem exposição a agentes nocivos. Beleza? Esse é um dos principais pontos que vai trazer talvez um impacto maior para dentro dos escritórios contábeis. Sem contar que o serviço, o código do serviço, ele não é padronizado, né? Ainda tem esse detalhe. O que a gente tem... Eu já peguei
Reinfo, na verdade, pode adotar uma tabela, né? Ele não pode fugir da lei complementar, mas ele pode fazer o seu detalhamento como ele achar conveniente. Então, isso gera um grande problema. Então, por isso que eu falo, vejam com outros olhos a adequação à Reinfo, porque não é, é só a retenção. Tem gente que tinha 5 notas e que demorou quase 10 dias para poder fazer o fechamento da Reinfo. Por quê? Porque teve que ligar para os prestadores de serviço. Eu não sei se esse serviço aqui paga INSS. Foi olhar na legislação. Então, assim, tem um processo que precisa ser visto. Ela ainda tinha sorte que tinha exposição a agente nocivo, não sabia o percentual, não sabia a idade. Então, assim, não pense que pelo volume ser pequeno, talvez não dê trabalho. Tem que ter realmente uma atençãozinha para essa obrigação. Não estou assustando ninguém, não, viu? Só estou falando o que eu vi. E para a gente fechar um resumozinho, deu para todo mundo entender, gente, até aqui? Ficou claro? Meu sotaque não atrapalhou vocês entenderem, não, né? Me disseram que meu sotaque é meio arrastado, não sei o quê. Mas deu para entender, né, gente? Eu anotei alguns pontos, assim, como a gente já tem falado desde o começo, recapitulando. Cheque essa questão do certificado digital. A1 ou A3, os dois funcionam. Mas, se querem minha opinião, vão atrás do A1, certo? A opinião de quem está sofrendo com isso. A3, a gente já passou por vários problemas. E quando aquele bicho dá para não funcionar, meu irmão, ele não quer funcionar. Os dois funcionam, dá para entregar. Quem ainda não fez a procuração eletrônica para a entrega da obrigação acessória, já providenciem também, porque tanto tem a procuração pré-social quanto para a Reinfo. Eliane, onde é que eu faço a procuração? Lá no ambiente do ECAC, normal como funcionam as outras. Quem não tem a procuração, providenciar, chequem a validade dos certificados digitais. A gente teve um cliente que descobriu que o certificado dele ia vencer no dia da entrega. E o meu senhor, não faça isso comigo, não. Aí, por conta disso, a gente até também colocou no sistema lá a validade bem grande para o usuário saber, tá vencendo, então cuida. Então, chequem também a validade dos certificados digitais de vocês, se vocês forem usar o de você como procuração ou dos clientes, certo? Mapeamentos, como eu falei para vocês, um ponto que o SPED sempre traz é mapeamento. E o mapeamento que a gente tem aqui é o mapeamento do serviço. O serviço que você presta ou o documento que você presta, você tem que classificar ele dentro de uma tabela. Quem quiser procurar a tabela, é a tabela 6 da Reinfo, se você botar na internet você acha, que ele tem toda a lista, que é a mesma da legislação, da instrução normativa, traz toda a lista do que sofre retenção do INSS. Vocês lembram que lá na legislação tem bem detalhadozinho, que inclusive ele diz que é uma lista exaustiva, né? Porque ela não sofre mais mudanças, só são aqueles itens que têm a retenção do INSS. Se o item não está ali, ele não tem retenção. Então, já chequem, façam esse mapeamento dos serviços, chequem a situação tributária dos prestadores e tomadores de serviço, vejam se tem CPRB principalmente. Dê uma revisada na ordem cronológica do envio dos eventos e já adequem o processo de vocês, não vão deixar para o último dia, não tive boas experiências. Para quem ainda não viveu a experiência do E-Social e da Reinfo, como a gente está falando de uma tecnologia nova, a gente está falando de um web service, né? Então estou falando de uma comunicação via banco de dados com eles. Alguém já tentou mandar imposto de renda no último dia, depois de 11 horas da noite? Não. Nunca tentaram? Não é bom, não é uma experiência boa. Por quê? Porque o servidor cai a cada 5 segundos. Você tenta mandar, dá falha, volta. Tenta mandar, dá falha, volta. O mesmo está acontecendo com a entrega dessas obrigações. Por quê? Porque ainda está muito novo. Eles estão também se preparando. Então, por isso que eu digo, não deixem para o último dia. Porque se o servidor sofrer algum problema de lentidão, você ainda tem o dia seguinte para trabalhar. Entenderam? Então, não deixem para o último dia, já adequem o processo de vocês. Fechamento de períodos. Nunca esqueçam de fazer o fechamento, porque se não fechar o período, não aparece informação na DCTF Web. Então, Eliane mandei a Reinfo, mas não apareceu aqui na DCTF Web. Provavelmente não foi feito o fechamento. Então, sempre se ligar de fazer o fechamento de períodos. E, por fim, rever quem são os clientes que pagam a contribuição previdenciária e lembrar que não manda mais SPED contribuições. Agora manda a Reinfo também.
tá bom? A REINF está substituindo o SPED de contribuições. Beleza? Todo mundo anotou tudo? Tudo anotado? Pronto, tá gravado. Então, gente, era esse meu recado. Tentei passar de uma forma bem rápida o conteúdo. Eu sei que é muita informação para vocês. Espero que tenham gostado, tenha ficado claro como é que funciona essa confusão nova aí para vocês. Pronto. Tem, não sei se vocês já viram, mas na Forte a gente costuma gravar webinários, que são eventos web, através da internet. Quem quiser assistir vai ter um da REINF, eu acho que agora, na próxima semana, vai ser com essa que vos fala. Acho que vai ser dia 18, por aí, o evento. Quem quiser se inscrever, a gente normalmente divulga no blog da Fortes, blog.fortetecnologia. A gente está sempre postando mudança de legislação, novidades, quem quiser também acompanhar lá a gente. Meu nome, quem quiser depois me acompanhar, de vez em quando eu estou postando as notícias também, tem meu Instagram, Eliane César. Tem dia 16, não? O evento, pronto, dia 16 tem um evento online. Tem o meu Instagram, tem o Instagram da Forte também, de vez em quando eu estou lá soltando as notícias também para vocês. Espero que tenham gostado desse momento que a gente teve. Obrigada.